Olá, queridos, tudo bem? Sobral de volta, vamos continuar falando dos agentes públicos. Vamos lá. Bom, a gente já falou no bloco passado sobre a função temporária, né, do artigo 37.9, que é a hipótese de servidor que é contratado em virtude excepcional interesse público. Exemplo que eu dei no registrador do IBGE. Mas eu vou botar no quadro. Vamos botar no quadro. Vamos lá. Função. Vamos lá. Então a gente falou da função temporária. Que é aquela com fundamento no 37.9. Em que o servidor é contratado em virtude de excepcional interesse público. Vamos lá. Esse cara aqui, eu tenho concurso público? Pelo que eu já comentei com vocês, sim ou não? Não. Esse cara faz no máximo o quê? Processo seletivo simplificado. Exemplo, o mais comum de visualizar, recenseador do IBGE. O IBGE contrata o cara para fazer o censo, fica um período, mete o pé. Tá, Sobral, e qual o regime desse cara? Esse cara é regime estatutário ou regime contratual? Ele não é nem uma coisa nem outra. Vou repetir. Esse cara ele não é nem regime estatutário, nem regime contratual. Vamos lá. Esse cara aqui, né, tem o chamado regime jurídico administrativo. Ou regime especial de contratação. Em âmbito federal, a Lei 8745, que regula os direitos. Mas não precisa estudar essa lei não, tá? Por último, para fechar, esse cara aqui, o temporário, recenseador do IBGE, se ele não receber salário, gente, qual a justiça que ele vai cobrar? Justiça comum ou justiça do trabalho? Ó, regime jurídico administrativo. Então vamos lá. Eventuais conflitos serão julgados pela justiça comum. Eventuais conflitos serão julgados pela justiça comum. Show? Vamos lá. E eu tenho a função de DCA. O que é a função de DCA, gente? Direção, chefia e assessoramento. Que é aquela que a gente encontra no artigo 37, inciso 5 da Constituição. As funções de confiança só podem ser designadas para quem ocupa cargo efetivo. Então vamos lá. Só podem ser designadas para quem ocupa cargo efetivo. Beleza? Show de bola. Beleza, deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver o próximo tópico que eu quero trabalhar com vocês aqui. Então, vamos falar um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Sobre a classificação de cargo vitalício, cargo efetivo e cargo em comissão. Vamos botar assim, ó. Cargos. Primeiro, os chamados cargos vitalícios. Bom, quem são os cargos vitalícios, gente? Exemplos. Os cargos dos magistrados, membros do MP, membros do Ministério Público e membros
do TCU. Por determinação constitucional, né? Aí vamos lá. Dizer que é vitalício, aí tem gente que confunde isso aqui. Ah, Sobral, cargo vitalício é aquele para sempre. Ou seja, juiz é juiz para sempre. Não, não é nada disso. Vamos lá. Cargo vitalício é porque, vamos lá, só perde o cargo em uma hipótese. Só perde o cargo em uma hipótese. Por o quê? Sentença judicial transitada julgado. Sentença judicial transitada em julgado. Ou seja, quem ocupa cargo vitalício pode perder o cargo por avaliação periódica de desempenho? Não. Pode perder o cargo por processo administrativo assegurado pela defesa? Não. Quem é vitalício só perde o cargo em hipótese por sentença judicial transitada julgado. Isso é o cargo vitalício. Beleza? Show. Aí vamos lá. Agora tem os cargos efetivos ou de provimento efetivo. Os cargos efetivos. Vamos lá. Aqui onde se encontra a estabilidade, né? Então vamos lá. Nos cargos efetivos, a gente encontra a estabilidade, que é adquirida após 3 anos de efetivo exercício. Que é adquirida após 3 anos de efetivo exercício. Só que o servidor tem que submeter a uma avaliação periódica de desempenho ou uma avaliação especial de desempenho, né? Então, após avaliação especial de desempenho, tendo uma comissão para essa finalidade. Aí olha só, aqui é mais um caso em que eu falo, meu amigo, aprende para a prova, esquece a prática. Muitas vezes a prática só vai te atrapalhar. Olha só que bonito isso aqui. Ah, Sobral, então quer dizer que a estabilidade é adquirida após 3 anos de efetivo exercício, ok? Após uma avaliação especial de desempenho por uma comissão instituída para essa finalidade. Cara, o que eu imaginei quando eu era servidor estatutário. Meu irmão, desce os 3 anos, eu ia passar por uma banca, uma comissão, para fazer uma avaliação especial comigo, não é? Avaliação especial de desempenho. Comissão instituída para essa finalidade. Então vou te contar como é que foi a minha avaliação especial. A cada 6 meses, eu tinha uma avaliação pela minha chefia, no caso era a juíza, né? Então ela fazia lá a avaliação. Então, primeiro 6 meses, segundo 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, outra avaliação, 2 anos, outra avaliação, 2 anos e meio, 5 avaliações. Então vamos lá. Após 2 anos e meio, eu tinha 5 avaliações. Quando completou 3 anos, o que fizeram? Pegaram as 5 avaliações da juíza, somaram, fizeram a média, dividiram por 5. Me deu a nota aqui. Aí foi minha avaliação especial de desempenho. Uma média das 5 avaliações anteriores. Cara, tu fala, esquece, velho. Porque o cara vê isso aqui e fez, ó, nossa, então vai rolar uma avaliação especial, né, malandro? Vai ter uma comissão, uau, pompa, vão lá, vão tirar foto no dia. Não, tem porra nenhuma disso. No meu caso foi assim, não tô dizendo que em todos os lugares é assim. Mas só pra você ver que esquece prática. Na prova tem que saber. Avaliação especial de desempenho por uma comissão instituída para essa finalidade. Beleza? Tá, beleza. Aí vamos lá. Perda do cargo. Cara, aqui você tem que tomar muito cuidado. Primeiro, com o artigo 41, parágrafo 1º da Constituição. Por quê? Vem no material comigo aí agora, ó. Vem no material, logo no início do material. Lê comigo o 41, parágrafo 1º. Ele fala assim: o servidor público estável só perde o cargo. Então vamos lá.
O 41, parágrafo primeiro, fala assim. Até botar aqui de azul, cara. Só perde o cargo. Usa essa expressão aqui, ó. Só. Quais são as hipóteses, gente? Vamos lá. Primeiro, sentença. Vamos resumir. Com o TJ, com o trânsito julgado, né? Depois, PAD assegurada AD, ampla defesa. PAD assegurada AD. E depois, a avaliação. Olha agora a diferença. Periódica. Prova adora fazer gracinha com isso aqui. Avaliação periódica de desempenho. Só que a nossa avaliação é na forma de lei complementar. Já vou deixar marcado aqui, ó. Não confundir avaliação especial com a avaliação periódica. Avaliação especial é requisito para você adquirir a estabilidade. Avaliação periódica é hipótese de perda do cargo, beleza? Oba. Eu nunca falei do Thiago Santos na minha aula, né? Quem tá assistindo gravado não tá entendendo nada, né? Eu nunca falei do Thiago Santos na aula, entendeu, gente? Eu nunca falei. Eu nunca falei que o Thiago Santos não sabe administrativo e constitucional. Eu nunca falei isso, hein? Alguém me viu falar disso? Alguém ouviu aqui? Você que tá assistindo a aula gravada, você me ouviu falar do professor Thiago Santos, de Direito Penal? Você ouviu esse professor Marcelo Sobral falar com o Thiago Santos, Direito Penal? Mas também você ouviu falar que ele fica me esculachando com o direito penal? Você me ouviu falar isso? Não, eu não falei que eu esculacho ele com o administrativo e eu não falei que ele me esculacha com o penal, entendeu? Eu nunca falei nada disso. Vambora, volta pra aula aqui. Tá, aí olha só, gente, brincadeiras à parte, agora concentra, ó. Qual é a maldade? Vem a prova e pergunta pra você assim. O servidor estável, nos termos da Constituição, ó, agora é sério, ó. O servidor estável, nos termos da Constituição, só perde o cargo. O servidor estável, nos termos da Constituição, só perde o cargo. Aí vamos lá. Sentença com trânsito julgado, PAD assegurada para defesa e avaliação periódica de desempenho. Vou repetir a minha frase. Vou repetir a frase. O servidor estável, nos termos da Constituição, só perde o cargo por sentença com trânsito julgado, PAD assegurada para defesa e avaliação periódica de desempenho. Filho, você marca certo ou errado nisso? Você marca certo. Aqui, ó. Por causa da expressão do parágrafo primeiro. Isso já caiu em prova dessa forma. Mas, Sobral, existe uma outra hipótese? Existe uma outra hipótese de perda do cargo pelo estável? Existe. Aí você olha no seu material o artigo 169. Vamos lá. Perda do cargo. Artigo 169 da Constituição. No caso de despesas com pessoal. Como assim? Vamos lá, vamos entender essa história aqui. Leia comigo o artigo 69 da Constituição. Ele fala assim: a despesa com pessoal, ativo e inativo da União, dos Estados, DF e municípios, não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. Que lei complementar é essa, gente? É a famosa LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece o limite que você pode gastar com o servidor. Tranquilo até aqui? Beleza. Olha só o parágrafo 3º. Ele fala assim: para o cumprimento dos limites estabelecidos com base nesse artigo, durante o prazo fixado na lei complementar referida no caput, a União, os Estados, o DF e os municípios adotarão as seguintes providências. Então, para poder se adequar ao limite. Primeiro, redução em pelo menos 20% das despesas com cargo, comissão e função de confiança, né? Depois, exoneração de servidor não estável. Vou repetir. Tá batendo lá no teto da LRF. Qual é a primeira medida que você toma? Reduz em pelo menos 20% cargo, comissão e função de confiança e exonera o não estável. Tá, mas e se não resolver? Vem comigo agora no parágrafo 4º. Ele fala assim: se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem suficientes para assegurar o cumprimento
da determinação da lei complementar, olha agora, o servidor estável poderá perder o cargo. Então, existe uma hipótese de perda do cargo do servidor estável no artigo 69. Quando eu tiver o quê? Quando eu tiver aqui, ó, vou botar de vermelho, no caso de despesas de pessoal, quando eu tiver excesso de gastos. No caso de despesa pessoal, quando eu tiver excesso de gastos. Entendeu o que eu falei? Top? Então, gente, olha só. Se a prova mencionar essa hipótese, você marca. Mas é muito comum cair só assim, ó. É muito comum só cair a hipótese 41, parágrafo primeiro. Estamos combinados aqui? Beleza? Show. Agora vamos falar do cargo em comissão. Cargos efetivos e cargos... Ah, não, deixa eu botar só mais uma coisa aqui. Tá aqui. Que eu preciso ter o que no efetivo? Concurso público, né? Que pode ser de provas ou de provas e títulos. Bem, tranquilo. Agora, cargos em comissão. Cargos em comissão. Vamos lá, gente. Vamos ler aí a doutrina do Carvalhinho. Carvalho Filho, ele fala assim: os cargos em comissão, ao contrário dos tipos anteriores, são de ocupação transitória. Seus titulares são nomeados em função da relação de confiança que existe entre eles e a autoridade nomeante. Por isso é que, na prática, alguns os denominam de cargo de confiança. A natureza desses cargos impede que os titulares adquiram estabilidade. Por outro lado, assim como na nomeação para ocupá-los dispensa aprovação prévia em concurso público, a exoneração do titular é despida de qualquer formalidade especial e fica exclusivo critério da autoridade nomeante. Por essa razão, são considerados livre nomeação e exoneração. Então vamos lá. Botando a doutrina do Carvalho, né? Ocupação transitória. Livre nomeação e exoneração. Beleza? Show? Tranquilo. E lembrando, né, que cargo em comissão serve também para quê? Para DCA, né? Direção, chefia e assessoramento. Né? Beleza. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma revisada nesse quadro aí. Isso aí para você pegar tudo. Vamos lá, gente, vamos revisar. Primeiro vamos estruturar o quadro. O que eu tenho aqui? 2 hipóteses de função e 3 hipóteses de cargos. Show? Vamos lá. Função de que tipo? Temporária. E a função de confiança. 37.9 e 37.5. A função temporária é o servidor que é contratado em virtude de excepcional interesse público. Esse cara faz concurso público, gente? Não. Por quê? Porque, ó, tá vendo? Aí é a hora que revisa, fala assim, falta uma informação no quadro. Aqui, ó, bota aqui, ó. Porque o concurso público, ele é só para cargos efetivos e emprego público. Ou eu poderia falar, para cargos e empregos públicos, ressalvado cargo e comissão. Dá no mesmo, né? Então, bora. Vamos lá. Função temporária, excepcional interesse público. Faz concurso público? Não. Faz no máximo o quê? Processo seletivo simplificado. Porque a regra do concurso público é para cargos efetivos e emprego público, né? Exemplo, quem é, gente? Recenseador do IBGE. Qual o regime desse cara? Estatutário ou contratual? Nenhum nem outro. Regime jurídico administrativo ou regime especial de contratação. E eventuais conflitos desse cara vão para a justiça o quê? Comum. Função de confiança é a função de direção, chefia e assessoramento. Só pode ser designados para quem ocupa cargo efetivo. Tá bom. Agora os 3 cargos eu botei para vocês aqui, ó. Cargo vitalício, cargo efetivo e cargo em comissão. Quem são os cargos vitalícios? Magistrados, membros do MP e membros do TCU. Vitalício é cargo para sempre? Não. Vitalício é que só perde o cargo em virtude de sentença judicial transitada julgado. Show. Cargo efetivo é aquele que adquire a estabilidade. Ó, peraí.
Não, isso aqui eu vou falar em constitucional. Quanto tempo adquirir a vitaliciedade? Deixa pra lá. Vamos lá. Cargos efetivos, estabilidade. Adquirida após 3 anos de efetivo exercício, após avaliação de especial desempenho por comissão instituída para essa finalidade. A perda do cargo sai em quantas hipóteses? 3, no primeiro momento, sentença judicial transitada julgado, PAD assegurada para a defesa e avaliação periódica de desempenho nos termos de lei complementar. Cuidado com a hipótese do artigo 69, despesa pessoal, na hipótese de excesso de gastos. Cargo em comissão, ocupação transitória, livre nomeação e exoneração, direção, chefia e assessoramento. Vamos dar uma pausa aqui e a gente já volta para dar continuidade.